Êxodo capítulo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender o animal, pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver com que pagar, então deverá ser vendido como escravo, para pagar por aquilo que roubou. Se o animal roubado, seja boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo com a pessoa que roubou, ela pagará 2 por 1. Se um ladrão for apanhado roubando de noite uma casa e for morto, quem o matar não será culpado pela morte do ladrão. Mas se isso acontecer durante o dia, ele será culpado de assassinato. Se alguém deixar que os seus animais pastem num campo, ou numa plantação de uvas, ou se os largar para comerem as colheitas de outras pessoas, esse alguém pagará com o melhor do seu próprio campo ou com o melhor da sua própria plantação de uvas. Se alguém acender uma fogueira no seu campo, e o fogo pegar nos espinheiros e se espalhar pelo campo de outro homem, e destruir os feixes de trigo, ou as plantações que já estiverem maduras, aquele que acendeu a fogueira pagará todos os prejuízos. Se alguém receber de outra pessoa dinheiro ou objetos para serem guardados, e isso for roubado da sua casa, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa será levado ao lugar de adoração, e ali deverá julgar. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa deverá ser levado ao lugar de adoração, e ali deverá jurar que não roubou o que lhe foi dado para guardar. Se uma pessoa ficar com um boi, um jumento, uma ovelha, roupas ou qualquer coisa perdida, e aparecer alguém dizendo que é o dono, o caso deverá ser levado até o lugar de adoração. Aquele que Deus declarar culpado pagará ao dono o dobro. Se alguém entregar um animal para o seu vizinho tomar conta, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e o animal morrer ou ficar aleijado, ou se for roubado sem que ninguém veja o roubo, o homem que tomou conta deverá jurar em nome de Deus o Senhor que não roubou o animal. Se o animal não tiver sido roubado, o dono aceitará o juramento e o outro não precisará pagar nada. Porém, se de fato o animal tiver sido roubado, então o outro terá de pagar ao dono pelo animal. Se o animal tiver sido morto por animais selvagens, o outro terá de trazer como prova o que sobrou e não pagará nada pelo animal morto. Se alguém pedir emprestado um animal e este ficar doente ou morrer, quando o seu dono não estiver presente, quem pediu emprestado deverá pagar o preço dele. Mas se isso acontecer quando o dono estiver presente, o outro não precisará pagar nada. Se o animal tiver sido alugado, só será pago o aluguel. Se um homem seduzir uma virgem que não estava com o casamento contratado, ele pagará o dote da moça e casará com ela. Porém, se o pai dela não quiser que a moça case com ele, então ele pagará ao pai uma quantia em dinheiro, de acordo com o preço de uma noiva virgem. Mate toda mulher que fizer feitiçaria. Quem tiver relações sexuais com um animal será morto. Condene à morte toda pessoa que oferecer sacrifícios a qualquer outro Deus e não somente a mim, o Senhor. Não maltratem nem persigam um estrangeiro que estiver morando na terra de vocês. Lembrem que vocês foram estrangeiros no Egito. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Eu ficarei irado e matarei vocês na guerra. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a algum pobre do meu povo, não faça como o agiota que cobra juros. Se você receber a capa do vizinho como garantia de uma dívida, devolva
antes que anoiteça, pois a capa é a única coisa que ele tem com que se cobrir quando dorme, para esquentar o corpo. Sem a capa ele não tem nada com que se cobrir. Quando ele clamar a mim pedindo ajuda, eu o atenderei, pois sou bondoso. Não rogue pragas contra Deus e não amaldiçoe nenhuma das autoridades do seu povo. Traga-me no tempo certo as ofertas de cereais, de vinho e de azeite. Entregue-me o seu primeiro filho. Entregue-me o primeiro filhote das suas vacas e das suas ovelhas. Deixe que o primeiro filhote macho fique com a mãe 7 dias, porém no 8º dia ofereça-o a mim. Vocês são um povo separado para mim, por isso não comam a carne de animais que tenham sido mortos por animais selvagens. Deem essa carne aos cães. Êxodo capítulo 23. Não espalhe notícias falsas e não minta no tribunal para ajudar alguém. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado, e não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer a justiça. Não faça injustiça nem mesmo para favorecer o pobre. Se você vir o boi ou o jumento do seu inimigo andando perdido, leve-o de volta para ele. Se o jumento dele cair debaixo da carga, não o deixe ali, mas ajude o dono a pôr o animal de pé. Quando um pobre comparecer ao tribunal, não cometa injustiça contra ele. Não faça acusações falsas, nem condene à morte uma pessoa inocente, pois eu condenarei aquele que fizer essas coisas más. Não aceite dinheiro para torcer a justiça, pois esse dinheiro faz com que as pessoas fiquem cegas e não vejam o que é direito, prejudicando assim a causa daqueles que são inocentes. Não maltratem os estrangeiros que moram no meio de vocês. Vocês sabem como eles sofrem por serem estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Durante 6 anos você semeará as suas terras e colherá o que elas produzirem. Porém, no 7º ano, deixe que a terra descanse e não colha nada que crescer nela. Mas os pobres poderão comer o que crescer ali, e os animais selvagens comerão o que sobrar. Faça isso também com as suas plantações de uvas e de azeitonas. Trabalhe 6 dias por semana, mas no 7º dia não faça nenhum trabalho, para que os seus escravos, os seus animais e os estrangeiros que trabalham para você possam descansar. Deem atenção a tudo que eu, o Senhor, tenho dito a vocês. Não façam orações a outros deuses, nem mesmo falem o nome deles. 3 vezes por ano, vocês comemorarão uma festa em minha honra. No mês de Abibe, o mês em que vocês saíram do Egito, comemorem a festa dos pães sem fermento, como eu ordenei. Durante os 7 dias da festa, não comam pão feito com fermento, que ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta. Comemorem a festa da colheita, logo que vocês começarem a colher o que plantaram. Comemorem a festa das barracas no outono, quando vocês colherem as uvas e as frutas dos pomares. 3 vezes por ano, nessas 3 festas, todos os homens devem vir adorar a mim, o Senhor Deus. Quando vocês oferecerem um animal em sacrifício a mim, não me tragam pão feito com fermento. A gordura dos animais mortos nos sacrifícios, durante as minhas festas, deverá ser queimada no mesmo dia. Todos os anos tragam à casa do Senhor, seu Deus, os primeiros cereais que colherem. Não cozinhem um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. Eu enviarei um anjo adiante de vocês para protegê-los na viagem e para levá-los ao lugar que lhes preparei. Deem atenção e obedeçam ao anjo. Não se revoltem contra ele, pois ele age em meu nome e não perdoará revoltas. Se vocês lhe obedecerem e fizerem tudo o que ele mandar,
eu lutarei contra todos os inimigos de vocês. O meu anjo irá adiante de vocês e os levará até a terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus. E eu destruirei todos esses povos. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, e não sigam os seus costumes religiosos. Destruam os deuses deles e quebrem as colunas do deus Baal. Se vocês adorarem a mim, o Senhor, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Na terra de vocês nenhuma mulher terá aborto, nem ficará sem ter filhos, e eu darei a vocês uma vida longa. Farei com que os povos que são contra vocês tenham medo de mim. Farei com que haja confusão entre os povos contra quem vocês vão lutar, e farei com que os inimigos fujam de vocês. Farei com que os seus inimigos fiquem apavorados. E quando vocês forem avançando, eu expulsarei os heveus, os cananeus e os heteus. Não os expulsarei num ano só. Se eu fizesse isso, a terra ficaria deserta, e os animais selvagens se tornariam numerosos demais, prejudicando vocês. Pelo contrário, eu expulsarei esses povos pouco a pouco, até que vocês se tornem mais numerosos e tomem posse da terra. Farei com que os limites da terra de vocês vão desde o Golfo de Acabá até o rio Eufrates e do mar Mediterrâneo até o deserto. Eu lhes darei poder para dominarem os povos daquelas terras, e vocês irão avançando e os expulsando. Não façam nenhum acordo com eles, nem com os seus deuses. Não deixem que esses povos vivam na terra de vocês. Se deixarem, eles farão com que vocês pequem contra mim. Se vocês adorarem os deuses deles, isso será uma armadilha mortal para vocês. Êxodo capítulo 24. O Senhor disse a Moisés: você, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes do povo de Israel, subam ao monte e venham até a minha presença. E quando ainda estiverem um pouco longe, ajoelhem-se para me adorar. Só você, Moisés, chegará perto de mim, os outros não. E o povo não deverá subir o monte. Moisés foi e contou ao povo tudo o que o Senhor tinha dito e todos os mandamentos que ele tinha dado. Então os israelitas responderam todos juntos: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então Moisés escreveu todas as leis de Deus, o Senhor. No dia seguinte de manhã, ele construiu um altar ao pé do monte e colocou ali 12 colunas de pedra, uma para cada tribo das 12 tribos do povo de Israel. Aí Moisés mandou que alguns moços queimassem animais em sacrifício ao Senhor e matassem touros como ofertas de paz. Moisés pôs a metade do sangue dos animais em bacias e derramou a outra metade no altar. Depois pegou o livro da aliança, onde estavam escritos os mandamentos do Senhor, e o leu em voz alta para o povo. Eles disseram: nós obedeceremos a Deus o Senhor e faremos tudo o que ele mandar. Então Moisés pegou o sangue das bacias, borrifou o povo com ele e disse: este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês quando deu todos esses mandamentos. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes do povo de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel. Debaixo dos pés dele havia alguma coisa parecida com um piso feito de safiras, azul como o céu. Deus não matou esses líderes de Israel, eles viram a Deus e depois comeram e beberam juntos. O Senhor Deus disse a Moisés: suba ao monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que têm as leis e os mandamentos que escrevi.
a fim de que você os ensine ao povo. Moisés e Josué, o seu auxiliar, se aprontaram, e Moisés começou a subir o monte sagrado. Então Moisés disse aos líderes: esperem aqui até nós voltarmos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, deverá falar com eles. Então Moisés subiu o monte Sinai, e uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor desceu sobre o monte, e para os israelitas a luz parecia um fogo que queimava lá no alto. A nuvem cobriu o monte durante 6 dias, e no 7º dia o Senhor, lá da nuvem, chamou Moisés. Moisés entrou no meio da nuvem e ficou ali no monte 40 dias e 40 noites.